Boa tarde, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje, dia 2 de abril de 2020, estamos juntos para mais uma vez unirmos o nosso coração ao coração de Deus por meio de sua santa palavra. Desde já vamos aguardando para receber os irmãos que irão chegar para nosso estudo de hoje. E como sempre, a gente vai divulgando aqui em outras plataformas, em outros grupos, em outros perfis, compartilhando. E você também é convidado, a também conosco divulgar essas ações que promovem esse encontro com Deus por meio de sua palavra. Vamos compartilhar, como sempre fazemos, compartilhar em um grupo, ao passo que você vai chegando e vai colocando, vai registrando a sua presença. Vai compartilhando também, é importante. Compartilhe para que mais pessoas, assim como você, tenham acesso a essa novidade desse tempo, desse tempo forte, desse tempo de recolhimento que é a quaresma, mas também desse tempo de aprendizado com essa doença que infelizmente tem acometido o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso país, o nosso estado, nossas famílias. Recolha a Jussara, que está sempre com a gente, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. E concluindo aqui os compartilhamentos. Pronto. Então, vamos acolhendo também a Silvana, o Gilberto. Muito bem-vindo, Gilberto. Deus te abençoe, meu querido. Silvana, nossa irmã, conosco lá na comunidade Canção Nova. Então, vamos invocar a Santíssima Trindade e dar início ao nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. E como temos feito ao longo do nosso tempo, nosso percurso, de nossa jornada com o estudo bíblico, unimos o nosso coração ao coração do Santo Padre, o Papa Francisco, nas intenções pelo qual ele reza e tem pedido que toda a igreja reze. E, nos unindo ao Papa, ao nosso pastor, nós também lançamos mão das indulgências próprias desse tempo. Portanto, a gente reza pela cessão da pandemia e rezamos por todos os profissionais envolvidos diretamente no enfrentamento dessa doença. Nós rezamos por todos aqueles que estão enfermos, e aí é oportuno que você também agora coloque no seu coração, apresente a Deus, durante esse estudo bíblico, o seu coração e aqueles que estão doentes que você conhece, todos aqueles que estão em hospitais, mas da sua família, aqueles que padecem em tantos e tantos lugares do Covid-19, mas de outras doenças que imprimem igual sofrimento. Que o Senhor possa consolá-las, fortalecê-las nesse tempo e, segundo a vontade do Senhor, restaurá-las. E rezamos também por aqueles a quem o Senhor já chamou à sua presença, para que eles lhes conceda, por sua misericórdia, a salvação eterna. Oremos com a igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então a gente vai agora iniciando o nosso estudo. Eu quero acolher quem já está conosco, a Isabela, a Ellen Domingues, a Antônia Lins. Sejam muito bem-vindos, irmãos, ao nosso encontro de hoje. Vamos colocar aqui a leitura do dia, a leitura de hoje. Acolhemos também o Ed Souza, seja bem-vindo. Leitura de hoje. 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Então, pegue sua Bíblia para acompanhar conosco, para meditarmos juntos, não é? 1 João, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. João, capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Mais uma vez eu convido você a compartilhar, né? Você vai rapidamente aí compartilhar na sua timeline e aí mais pessoas vão ter a oportunidade de estar conosco, né? A sua parte é compartilhar. Se a pessoa vem ou não, aí é Deus que toca no coração da pessoa, não somos nós. A nossa parte é oportunizar. A parte de Deus é encontrar um coração contrito, um coração desejoso e ali fazer morada. Amém? Então vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Separa a sua Bíblia. Você vê, ó, a minha Bíblia, quem está aqui desde o começo vai lembrar. Eu comecei a marcar com vocês, ó. Como é que ela está ficando? Aqui é o livro de João. Se Deus quiser, vai ficar toda marcadinha. Vamos marcar toda a nossa Bíblia com o nosso estudo. Vamos ruminar a palavra de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crer que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Quem ama aquele que gerou, ama aquele que dele foi gerado. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Pois amar a Deus consiste nisso, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que foi gerado de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Portanto, irmãos, hoje só 5 versículos, curtinho, mas esse texto traz uma profundidade para o nosso tempo. E aí você vai pegar como eu, a nossa caneta, 4 cores. E vamos lá então, vamos agora encontrar promessas, princípios eternos e ordens, como temos feito. Promessas, princípios eternos e ordens. Amém? Show? Vamos lá então. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Todo aquele que ama. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Quem ama a Deus, ama também a Jesus. E quem ama a Jesus, está amando a Deus. Porque aqui o texto joanino nos entende a compreender o princípio, um dos fundamentos, os sinais da Santíssima Trindade. O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um.
Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Uma vez disseram os discípulos, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, como é que vocês não sabem quem Ele é? Estão me vendo. Quem vê a mim, vê ao Pai. E nessa composição da Trindade, eu disse isso ontem, se você pode acessar o nosso estudo de ontem, eu disse que Reniero Cantalamessa fala isso no livro dele sobre o Espírito Santo. Deus é aquele que ama. Jesus, Deus Pai, Jesus, Deus Filho, é o amado. E o Espírito Santo é o amor entre eles. Portanto, se eu amo o Senhor, Deus Pai, eu vou amar Jesus, Filho, e em mim também terei o Espírito Santo, que é o amor que une Pai e Filho. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aí aqui vamos marcar. Isto é um princípio eterno. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Marca aqui, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, nós conhecemos que somos filhos de Deus. Então, qual é a condição para eu ser filho de Deus? Como é que eu vou ser identificado como filho de Deus? Como é que sobre mim vai estar a marca indelével da filiação com Deus? Quando eu amo a Deus e pratico os seus mandamentos. Amo a Deus e pratico os seus mandamentos. E essa ordem, esse contexto, na verdade, esse princípio, ele é muito para o nosso dia. Porque nós incorremos num risco crescente neste mundo de uma fé descontextualizada, de uma fé sem forma. E se uma fé é sem forma, eu posso dizer, sem medo de ser herético, que é uma fé deformada. Se não tem forma, ela pode ser amorfa, se for aqui usar a etimologia das palavras, né? Sem forma, ela é amorfa, mas como a fé tem uma forma, quando eu tiro essa forma dela, eu vou deformando a fé. Portanto, veja, eu creio em Deus. Dificílimo você encontrar alguém que abertamente e de forma convincente, de forma consciente, coerente, diga assim, eu sou ateu. Costumo dizer para meus alunos que o ateísmo exige um esforço intelectual. Que o ateísmo é um sistema filosófico. Eu fui provocado por um aluno um dia, ele me disse, de segundo a terceiro ano do ensino médio, eu disse, eu sou ateu. Eu disse, tá, quem tu já leu para ser ateu? E eu citei alguns autores básicos do pensamento ateísta, e ele não conhecia ninguém. Eu até brinquei, meu amigo, você é à toa, você não é ateu, porque o ateu exige um esforço intelectual. Portanto, quando eu só creio em Deus, e aí assim, como o ateísmo é um esforço intelectual, eu fiz o seguinte, não, eu creio em Deus, Deus existe, ele é uma força cósmica, ele é uma energia que está em todas as partes, que rege todas as coisas, menos a minha vida. Porque eu continuo sendo senhor de mim. E aí está o risco, e aqui está o princípio. Se eu creio em Deus, se eu amo os meus irmãos e eu creio em Deus, eu precisarei de forma inequívoca, diz aqui, praticar os seus mandamentos. Praticar os seus mandamentos. Eu preciso praticar os mandamentos do Senhor. Eu amo os irmãos, eu creio em Deus, eu amo a Deus e eu pratico os mandamentos. Versículo 3 diz assim, pois amar a Deus consiste nisso. Pronto, agora vai ser autoexplicativo. Amar a Deus consiste nisso, que guardemos os seus mandamentos. Olha que interessante. O nosso coração rebelde, o nosso coração marcado pelo pecado original,
daquela primeira tentação que dizia: vós sereis como deuses e, portanto, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão decidir o que vocês querem fazer ou não. Mais tarde, disse uma música da MPB: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Tudo que você quiser. Os humanistas disseram: o homem é a medida de todas as coisas. E aí, o Evangelho, o texto sagrado nos diz: amar a Deus consiste nisso, que guardemos os seus mandamentos. Que guardemos os seus mandamentos. Consiste nisso, que guardemos os seus mandamentos. Cristo, mas o mandamento cerceia a minha liberdade. O mandamento, ele me oprime. Porque eu quero fazer uma coisa e não posso. Mas veja, se você ama a Deus, você encontrou o Senhor, o que você mais quer é estar na presença dEle, é estar junto, porque quem ama quer estar junto, é estar junto dEle. E o pecado nos afasta de Deus. Não afasta Deus de nós, nos afasta de Deus. Somos nós que nos escondemos, somos nós que corremos de Deus, somos nós que somos pressionados pelo acusador. Portanto, amar a Deus consiste nisso, que guardemos os seus mandamentos. E o versículo continua: e os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são pesados. Portanto, meu irmão, se você olha para um mandamento e ele te pesa, ele te oprime, é preciso que o nosso coração ainda passe por um processo de conversão, porque nós ainda estamos ocupando o centro de nossa vida. E aí fica complicado porque não dá para ter dois senhores no mesmo lugar. Aí você quer, em alguns momentos, que Deus seja o centro, e em outros momentos você tira Deus e fica você mesmo no centro. Ou fico eu mesmo no centro da minha vida. Os mandamentos de Deus não são pesados. Porque viver os mandamentos consiste em amar a Deus. E quanto mais nós vamos vivendo os mandamentos, mais perto de Deus vamos ficando, e mais vamos sentindo esse amor, e mais queremos viver o mandamento, e isso vai gerando em nós uma radicalidade. Que tristeza. A gente passou a acreditar que radical, a rigor, sempre era uma coisa ruim. Quando alguém te chama de radical, você já fica ofendido. Depende. Ser radical significa que você tem raiz. E nós precisamos estar enraizados na palavra, enraizados na nossa intimidade com Deus, enraizados em nossa fé, para que nós não nos percamos. Que não nos percamos. Portanto, os mandamentos de Deus não são pesados. Eu te faço um convite nesse estudo bíblico de hoje. Olhando para os 10 mandamentos, qual é o mais pesado para você? Eu sei qual para mim. E nem para você colocar aqui não, pelo amor de Deus. Mas no seu coração, qual é o mandamento dos 10? O mais pesado. Christian, valei-me Deus. Tem 8 pesados para mim. Minha Nossa Senhora, os 10 são pesados para mim. Jesus amado, não, é só 3. Quais são pesados para você? E hoje, nesta tarde, nesse dia 2 de abril, peça ao Senhor a graça da conversão. Peça ao Senhor a graça de amar a Deus a tal ponto de que esse mandamento também ele não seja pesado. Porque, insisto, o amor de Deus consiste nisso,
que guardemos os seus mandamentos. Ontem o Senhor nos disse, como é que você pode amar o seu irmão que vê e a Deus que não vê? Não dá. Primeiro eu amo o irmão que vê e eu consigo amar a Deus que eu não vejo. E hoje é uma extensão, porque também disse Jesus, toda a lei se resume a duas. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua energia, com toda a tua inteligência e ao próximo, como a ti mesmo. Eu amo a Deus e pratico os mandamentos. E entenda, eu pratico os mandamentos com quem está à minha volta. Eu pratico os mandamentos não é com os anjos não, gente. Nem é com as paredes. Nem é com o vento que eu pratico o mandamento. Honrar pai e mãe encarnado, é pai e mãe. Não furtarás. Eu furto quem? Eu sempre furto alguém que está imediatamente à minha volta. Portanto, o amar aos irmãos é a via pela qual todos os mandamentos se planificam. E aí também eu consigo ser pleno no meu amor a Deus. Versículo 4. Pois todo o que foi gerado de Deus vence o mundo. Isso é promessa. Marca de azul aí, ó. Pois todo que foi gerado de Deus vence o mundo. E aí precisa ler com calma, né? E com inteligência. Ó a promessa. Todo que foi gerado de Deus vence o mundo. Não é vence no mundo. Tem gente confundindo aqui, colocando outro negócio no meio. Todo que foi gerado de Deus vence o mundo. O mundo. E quando é que a gente vence o mundo? O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Quando é que a gente vence o mundo? Quando a gente morre e o mundo tinha antes o poder de reter a nossa alma na mansão dos mortos. Mas com Jesus, imediatamente após o juízo, e nós ressuscitaremos. Olha que coisa linda. Portanto, a vitória, pois todo que foi gerado em Deus vence o mundo. Gerado é concebido. Por isso que a gente fala em homem novo. Eu preciso ser gerado em Deus. Eu preciso nascer de novo. Disse Jesus a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Da água e do Espírito. Todo que foi gerado de Deus, todo que foi mergulhado na presença do Espírito Santo, todo que recebeu essa graça da efusão, do batismo no Espírito, da imersão nos carismas. Estes foram gerados, mais uma vez, mas também os outros, que por vários caminhos, porque o Espírito Santo sopra onde quer, da forma que quer, em quem quer. Portanto, esses que foram gerados em Deus, eles vencem, mas eu friso, eles não vencem no mundo. Vai ficar rico, vai ficar imune à doença, vai ficar para sempre bonito, não vai perder o cabelo. Não tem jeito. A gente vence o mundo. Essa é a promessa. Não é vencer no mundo. E por fim, e essa é a vitória que venceu o mundo. Olha que lindo, gente. A vitória que venceu. Quem foi gerado vence. A vitória que venceu. Você vai vencer, mas a vitória já é sua. A vitória já é sua. A gente entra no campo de jogo sabendo que vai ganhar. Só, meu irmão, que você tem que entrar para jogar o jogo. E que jogo é esse? Qual é a regra do jogo? É só os 10 mandamentos, querido. Viva os 10 mandamentos. Cumpra a regra do jogo, que a vitória é certa.
E que lindo, olha, a vitória que venceu, já venceu, venceu o mundo. Qual é a pessoa que não quer jogar um jogo sabendo que vai ganhar? Por mais duro que seja, por mais carrinho que leve, por mais bola na trave, vai ganhar. Vai para a prorrogação, vai para os pênaltis, vai ganhar. Todo sofrimento, angústia, apelação, dor, vale a pena, porque no final a vitória é certa. Eu até peço perdão pela comparação metafórica com o campo de futebol, mas a inspiração do concreto é uma parábola atual. É saudade do futebol também, né? Está de sempre isolamento. Então, versículo 5. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem vence o mundo? Vencerá o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Um texto curto, mas um texto profundo, que fala muito ao nosso, que fala direto ao nosso coração. E aí chegamos naquela etapa, E aqui outra promessa, né? Estou me empolgando agora, estou marcando, gente. Azul, ó. Quem vence o mundo? Marca a promessa aí. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí nós chegamos naquela fase onde fazemos a pergunta: o que o Senhor quis dizer para mim nesse dia de hoje? O que o Senhor quis me falar neste dia de hoje? E o Senhor vem nos dizer que quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. E que esses mandamentos não são limitadores, e que esses mandamentos não são opressores, e que esses mandamentos não são cerceadores de liberdade, mas na verdade são um manual para a verdadeira liberdade. Para a liberdade do pecado, para a liberdade da escravidão, para a liberdade da morte. O Senhor vem nos dizer que viver os seus mandamentos não é pesado. Viver os mandamentos não são pesados, pois todo aquele que foi gerado de Deus vence o mundo. E a vitória que venceu o mundo é a nossa fé. Todo aquele que foi gerado de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o Senhor também nos diz hoje: quem venceu o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Qual é a nossa resposta para o Senhor? A quinta etapa do nosso estudo, do nosso diário espiritual. Qual é a nossa resposta para o Senhor? Ore comigo e diga a sua resposta para Ele. Senhor, eu quero viver os Teus mandamentos, Senhor. Ajuda-me, Senhor, com Teu Espírito Santo a fazer com que nenhum mandamento seja pesado. E, Senhor, se eu entro em rota de colisão com algum mandamento, por conta dos meus limites, das minhas misérias, dos meus quereres, do pecado que ainda insiste, Senhor, em viver a minha vida, dai-me a graça de entrar em um profundo e sincero processo de conversão, de rompimento com o mal. Sim, Senhor, porque eu estou no mundo, eu estou nele, mas eu não quero ser dele, Senhor. Eu estou no mundo e aqui estou para te anunciar, Senhor, para te apresentar ao mundo, para poder, Senhor, ser teus braços, tuas pernas, teu olhar para tantos e tantos que necessitam, Senhor, mas ao mesmo tempo não me deixar correr o risco de perder a minha alma, porque eu quero vencer o mundo, Senhor. Eu quero vencer o mundo. E no final, eu quero vencer esse mundo, Senhor. Dai-me, Senhor, a graça de, assim como Paulo, olhar para trás e dizer: combati o bom combate, guardei a fé e agora espero pela coroa da graça. Dai, Senhor, a mim e a todos os meus irmãos que aqui estão comigo a firme e a sincera disposição de estar no Teu seguimento, amando a Ti, vivendo os Teus mandamentos,
e vencendo o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, Deus é bom, a sua palavra nos alimenta. E eu quero aqui fazer umas presenças, antes de terminar, a gente tem um tempinho ainda, da Elane Xavier e Érica Riquete, que entraram, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo bíblico, a Ivone de Araújo, a Luciana Lopes, o Marcos Pires, o Valdir, a Rejane mais uma vez, a Juliane e meu pai e minha mãe, Antônio Francisca, que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem foi que falou. A Jane Souza fez uma pergunta que parou os meus olhos. Né? Ela perguntou se tem um grupo no WhatsApp para fazer esse estudo da palavra. Nós não tínhamos pensado nisso ainda. Mas, Jane, eu vou compartilhar com as pessoas da comunidade essa sua pergunta, porque eu acho que já tem gente fazendo isso, né? Nós já temos alguns dias gravados. Nós podemos sim fazer, né? Alimentar um grupo do WhatsApp com essa iniciativa. Seria mais uma ferramenta. Então me aguardem aqui pelo canal, aqui pela página da comunidade, porque a gente pode sim pensar nisso, divulgar aqui para que você possa propagar também para outras pessoas. E quando você não puder estar conosco, a gente baixa o áudio, né? Ou mesmo vídeo, não sei, a gente baixa o áudio e coloca no grupo do WhatsApp. Mais uma oportunidade tem para chegar em mais gente. Agradeço a você, Jane, pela sugestão. E vamos maturar, sim. Acredito que já amanhã eu posso dar uma resposta. O tempo de Deus urge, né? O reino está às portas, a gente tem que correr atrás. Não dá para ficar mais esperando tempo bom, tempo ruim, não. A gente tem que fazer o tempo, tá bom? Então, assim, agradecer a todos vocês que estão conosco, que rezam por nós, que rezam pela comunidade Canção Nova, que rezam com a igreja, pela igreja e para a igreja. Eu volto a dizer que nós estamos preparando um curso sobre fé católica chamado Alimento Sólido, que vai entrar, se Deus quiser, a partir da semana que vem. A gente vai começar, ele deve ser 2 vezes por semana, mas vai ser só no nosso portal do YouTube, chamado Aos Olhos da Fé. Então a gente vai estar divulgando, tá? E oportunamente a gente vai também aqui ter esse outro encontro um pouco mais substancioso, direcionado dentro da fé católica. Que o Senhor possa abençoar você, a sua família, a sua casa, e que nós consigamos, como nos propôs o estudo de hoje, amar a Deus e viver os seus mandamentos. E como escreveu aqui a Silvânia, vamos buscar nossa vitória, vamos entrar no jogo, vamos jogar o jogo, porque a vitória é certa. E as regras do jogo estão postas, os mandamentos. Amém? Deus abençoe você. Eu peço que você, assim que terminar a live, se você não fez ainda, compartilhe. Terminou aqui, você vai lá e compartilha na sua timeline para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso encontro diário com o Senhor através de sua palavra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nós estivemos e sempre, sempre, sempre vamos estar unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda hoje temos às 15 horas, daqui a pouquinho, o Texto da Misericórdia. Às 18 horas temos no nosso portal aqui da Comunidade Cristã Fortaleza o Santo Terço e às 18h30 a Santa Missa. Então, fique conosco, fique em oração, fique na presença de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Um abraço.